Então, qual que foi o plano inicial? Bom, então vamos lançar um gibi do Mestre do Terror, que Alan Patrick, Jorge e outros artistas, tá? Teve inicialmente Oscar Suyama, Ivan Lima, eu não vou lembrar todo mundo, porque teve gente que saiu no meio do projeto, é aquilo que eu te falei, quadrinho nacional é difícil ainda pra gente entregar pro artista aquilo, o mínimo que ele precisa para prover a família ali, né? Então é difícil. E aqui é um projeto que o pessoal foi fazendo de acordo com o que era possível, né? Que alguns artistas entregaram um roteiro, aí não conseguiram ilustrar, saíram, enfim. E aí, no dia em que a gente estava indo visitar a Margraf, tudo já estava rolando, né? E aí, no dia que a gente foi na Margraf, a gente chegou um pouquinho antes da hora lá, a ansiedade, né? O Leandro e o Galu. E aí a gente passou num shopping ali para comer um pão de queijo e tal. E aí o Leandro levou uns quadrinhos antigos para mostrar pra gente, umas coisas muito bacanas e tal. E ali, conversando, surgiu a ideia, talvez mudar o nome do personagem. Mestre do Terror é um nome muito comum, né? Muito comum. E aí, conversando aqui, conversando ali, o Leandro Luigi, ele falou, mas que tenha o mesmo impacto, que não seja muito usado. Por exemplo, Macabro, Mestre do Macabro. Aí, na época, eu já estava no processo de mudança do canal Milhas e Milhas para Milhas e Milhas Nerd, né? Aí eu virei pro Leandro e falei, cara, genial, Leandrão. Também é outro cara incrível, né? Assim, tem grandes ideias, né? E aí eu falei, pô, Leandrão, legal, cara. Porque, ó, Mestre Macabro, Milhas e Milhas, MM, um vai conversar com o outro. Tá aí, vamos mudar para Mestre Macabro. E a partir daí, decidimos mudar para Mestre do Macabro. Posteriormente, Mestre Macabro, tirando o do. Sugestão do Valdir. Tenho muita sorte, eu sou muito abençoado, assim, tá cercado de amigos incríveis, né? Porque cada um foi dando uma ideia e tal. Então, na verdade, o Mestre do Macabro, apesar de estar registrado no meu nome, é um personagem de um monte de gente, cara. E é isso que eu fico contente, entendeu? Eu consegui, um monte de gente gosta de mim, que se importa, me ajudou, né? Foi dando sugestões e sugestões ricas, né? Sugestões bacanas. E aí mudamos para Mestre Macabro. Aí dia fomos na Galeria do Rock, eu e Valdir, e mais dois amigos meus, né? O Luciano e o Carlão. Eu quero, primeira história do quadrinho do Macabro, eu preciso explicar pro leitor, porque poucas pessoas, mas algumas já conhecem o Mestre do Terror, que é publicado na Calafrio, do Daniel Sachs. Tá bom? E aí a pessoa vai comprar o gibi e fala, meu, mas o que aconteceu? Por que tá outro nome? Então eu falei, então eu preciso explicar isso na primeira história. Eu falei, cara, eu queria que na história acontecesse isso, o personagem encontrasse com essa pessoa aqui, que é um pedido antigo de quem acompanha o canal lá, o Clodoaldo vai lembrar, lá da época do TV Calafrio, dos primórdios, ficava um negócio, porque a primeira vez que o Mestre do Terror apareceu na Calafrio, foi numa história de uma personagem, e ela era canibal, né? Ela atraiu os homens pro apartamento dela e ficou uma polêmica, né? Falando, pô, o Mestre do Terror ia tomar um pau dessa personagem aí. Eu falava, não, o Mestre do Terror, cara, não perde pra ninguém. Aquelas brincadeiras no chat. Aí eu falei, tá aí, vamos retomar essa história. E aí eu faço a ligação lá com a primeira aparição da Calafrio, né? Eu sempre querendo fazer um negócio legal, né? Ter uma loja, as histórias. E aí o Valdir desenvolveu uma história para explicar a mudança do nome Mestre do Terror para Mestre Macabro. E aí passamos, né, pro Alan Patrick, pro time. Obviamente, eles conversando entre eles ali, houve algumas alterações e tal. E aí o Alan Patrick, mais uma vez, né, de forma genial, ele criou uma personagem incrível e a história foi desenvolvida e continuamos envolvendo, né? Aí, em determinado momento, tô eu, o Jorge, o Patrick e o Fábio Galupo conversando. Renato, tudo bem, você tá montando aqui um time bacana, até o Alan Patrick sempre fala e bate na tecla, a gente vai lançar o melhor gibi que a gente puder lançar, sem luxo, mas assim, melhor gibi, melhor história, a melhor ilustração, a gente vai se dedicar, as pessoas não vão comprar esse gibi só para ajudar, as pessoas vão estar comprando um gibi bom e bacana, né? E só que a gente tinha um problema, né? Quem que vai fazer a edição disso aí? Nenhum de nós era profissionalmente um editor, né?
o Jorge e o Alan Patrick, ou, sei lá, poderiam até montar a edição ali e publicar, mas não a categoria de um profissional que se dedica a isso, né? E aí eu falei, cara, sou amigo do Leandro, né? Eu acho que eu vou convidar o Leandro para vir fazer parte desse projeto. E aí convidei o Leandro Luigi, ele aceitou assim, ó, de prontidão, né? Na hora, ele aceitou. Eu fiquei muito contente, que aí a gente teria um quadrinho sendo feito editorialmente Leandro Luigi Del Manto, um nome muito conhecido aí, né? Já trabalhou em várias editoras, enfim. Com história Alan Patrick. E outra coisa que o Alan Patrick fez questão de fazer, isso eu preciso frisar para vocês também, os layouts das histórias foram feitas pelo Alan Patrick. Então ele está perdendo horas e horas de sono fazendo os layouts das histórias para passar para os artistas arte finalizarem. Então, assim, a edição vai ter visualmente uma lógica, né? A exceção de uma das histórias que foi um cara que a gente convidou depois, porque o Fábio Galupa, ele participou de tudo isso, tá? O Fábio Galupa, ele fica escondidinho aí no chat aí, mas ele era a presença oculta, né? Ele participou de tudo e tal. Aí um dia a gente conversando, eu, Fábio Galupa e Luciano Cunha, sobre outra coisa, enfim, porque já que eu ia abrir a editora, eu já tinha esse aval, vamos trazer título de fora, né? Ah, mas isso é uma história que tá depois. Vamos continuar aqui no Mestre do Terror. Então eu vou mostrar para vocês um esboço, tá? Uma ideia, capa do Alan Patrick, tá bom? E algumas páginas do que tá sendo produzido para vocês, tá bom? Olha só, eu tô com muito orgulho disso, assim, e tô contente, né? Pelos meninos estarem fazendo isso para mim, e meninos no melhor sentido que eu posso dizer, porque eu sou mais velho, né? Sou velhão, eu posso chamar mais novo de menino, tá? Então, olha só, a sugestão de capa do Alan é só uma sugestão, tá, pessoal? A gente não pode ver que o logo ainda tá virado pro outro lado, o personagem ainda chama Mestre do Macabro, mas o lance aqui é a ideia da capa, bom? Então, essa aí é a ideia da capa. Pode sofrer alterações? Sofrerá, pelo menos no título, no logo ali da editora, enfim, e talvez na própria capa. Não sei se o Alan Patrick ainda está com essa ideia na cabeça ou não, né? O Alan Patrick é que apresentar pra gente a capa, né? Mas a ideia é essa aí. Para quem é artista, quer apresentar o seu trabalho, quer publicar o seu trabalho, pode entrar em contato comigo. Tem o e-mail da editora para você enviar ali a sua proposta, o que você pretende, enviar a história para a gente ler, para a gente avaliar, tá bom? Está aberto para todos. E é isso, Serginho. A gente quer muito que dê certo. Lembrando, pessoal, assim, ó, a gente tem algum investimento, tá bom? Mas não é grande coisa, tá? A gente deu muita sorte de ter algum investimento. Só que a maior parte do investimento foi registro das marcas, abrir a editora, CNPJ, tudo direitinho, escritório de advocacia. Aliás, eu esqueci de comentar isso. A gente pagou um escritório de advocacia para estudar as marcas e tudo. Se eu poderia registrar o Milhas e Milhas Nerd, se eu poderia registrar o Mestre do Terror. O escritório, ao fazer o levantamento, ele retornou pra gente primeiro. Já existe uma revista chamada Mestre do Terror, que é a do Daniel Sá. Quanto a isso, eu não teria problema. O Daniel jamais, né, ia criar problema com isso, e o personagem sai nas revistas dele também, hein? O próprio escritório falou também, né? É um nome muito comum e a gente vê alto risco de ter problema. Por isso que a gente mudou e registrou Mestre Macabro, tá bom? Mas é isso, vamos pra cima aí, ó. Aliás, Sérgio, eu já vou avisar que os quadrinhos Mestre do Macabro tem gore, é o quadrinho que eu gosto. Tem artista aí que tá mandando as imagens pra mim e fala, aí, ó, Cassião, essa página aqui atende todos os requisitos. Cara, então assim, ó, vai ter gore, vai ter mulheres bonitas. Vocês vão ver algumas imagens aí, vai ser bacana. O Valdir, ele tá montando um release do personagem. Quem quiser escrever roteiros para o personagem, me avisa, eu envio o release para manter ali ou as características básicas do personagem, tá bom? E a gente só vai aceitar roteiro de fora, histórias onde o personagem que não envolva a lore do personagem, né? Que o personagem seja ou contando a história, ou que seja uma história bem fechada ali mesmo, fale nada com relação aos outros personagens da lore do personagem, tá? Vou mostrar então algumas páginas que estão sendo preparadas para esse quadrinho. Inicialmente, a edição número 0 do Mestre Macabro, ela vai ter 6 histórias
de 7 páginas cada uma. Houve uma alteração, vai ter uma história que vai ter 9, então vai ter uma outra que vai ter 5, né? A gente vai dar uma ajustada nessas coisas aí. O Leandro Luigi tá vendo isso pra gente lá. Então eu vou mostrar algumas das que estão prontas aqui, tá bom? E lembrando daquele papo que eu e Fábio Galupo estávamos tendo com Cunha, a respeito de trazer um título de fora e tal, a gente acabou convidando o Luciano Cunha também para ter um quadrinho nessa edição de número 0, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a página da primeira história da edição, que se chama Caixa de Pandora, onde vai contar a mudança do nome do personagem. Por quê? Mestre do Terror, que era um simples contador de história, passou a se tornar o Mestre Macabro. Essa história, layouts do Alan Patrick, tá bom? E a arte do grande Ivan Lima, meu irmãozaço também, irmão de verdade do Rubens Lima, né? E um cara incrível assim. Então, uma das histórias é essa aí. Outra história, essa aqui é uma página de Alan Patrick. Podem fazer a reverência aí. Olha a página espetacular que a personagem que ele criou, tá? Uma personagem do Alan Patrick, nessa primeira edição, está ali dentro da lore do personagem. Nada impede que ela apareça depois futuramente em novos ou participando de outras histórias com o mestre. De repente, isso aqui fizer sucesso, a gente tem um gibi exclusivo dessa personagem aí. Vamos ver se fizer sucesso. Alan, vamos lá, vamos fazer. Eu não vou falar o nome da personagem, nada, mas essa página aí, tá ruim ou tá bom? O que vocês me falam? Segura. Olha só, grande mestre Jusilande, uma história incrível. Aqui, eu pus esta página porque tem ali o Mestre Macabro, tem a personagem, vou falar o nome por agora, mas pessoal, esta página ainda não tem o nível de detalhamento que tem em outras páginas dessa história. É simplesmente fantástico. Aquele tipo de quadrinho que, cara, enche os olhos. E a gente tem mais uma página aqui, que é a do Luciano Cunha, tá bom? Então aqui o Mestre Macabro numa história apresentando também outro personagem, tá bom? O Mestre do Terror nessa história só tem a participação de contar a história, contar o que aconteceu, e é uma história de um personagem específico que pode ou não vir a se tornar personagem a ser publicado pela editora, tá? Não um personagem da editora, mas o personagem é do Luciano Cunha, que nem aquela outra personagem da história anterior, é uma personagem do Alan Patrick, então não são personagens da editora, mas que podem ser publicados pela editora. Olha só que bacana. Ou outras editoras, se os artistas assim desejarem, né? Mas a gente gostaria que fosse tudo pela nossa aqui. Então a gente vai ter essa história aí também apresentando um novo personagem, qual eu também vou dar o nome. O gibi vai vir até xerincado com aquele adesivo grande assim, ó, desaconselhável para menores. Já para não ter encheção de saco, entendeu? Quero ninguém me enchendo o saco. Bom para quem quiser e é gibi proibidão mesmo. A ideia é uma publicação trimestral, tá bom? Tanto que a gente já tem algumas histórias sendo produzidas para o próximo número. Tem o time de roteiristas aí que já vão começar a trabalhar, pensar a lore do personagem pós essa edição 0. Então assim, a ideia, a minha vontade é título trimestral do Mestre Macabro. Obviamente, dependendo do que a gente conseguir com a edição de número 0, tá bom? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!